O retorno de Jesus. Eu sou o ser, aquele que todos os humanos devem seguir para chegar à casa do Pai. Eu sou o ser, não o ser do bem ou o ser do mal. Eu sou o que sou. Eu sou o caminho, eu sou a luz. Eu sou o meio pelo qual todos os humanos chegarão à casa do Pai. Estou constantemente em contato com o Pai. Sento à direita do Pai. Claro que isso é uma metáfora, uma maneira de dizer que sou o filho do Pai. Uma maneira de dizer que eu, como poucos nesse sistema yavético, posso dar aos humanos, terrestres ou não, todo o suporte necessário para que elevem suas almas. Para que tenham de forma concreta todas as condições de elevarem suas almas, para que elas se entreguem ao Pai. Como se fossem remédios homeopáticos, no caso dos seres humanos não terrestres, e como antibióticos e remédios potentes, no caso de alguns poucos seres humanos existentes, principalmente as almas dos seres humanos terrestres. Venho trazer a notícia clara e objetiva para que todos saibam que a minha volta ao planeta Terra está para acontecer muito em breve. Tenho estado, é claro, na superfície do planeta em inúmeras ocasiões, em inúmeros locais, mas nunca permiti que me identificasse como sendo aquele que voltaria, aquele que iria libertar as almas sofredoras dos seres humanos terrestres sofredores. Em breve estarei sobre o planeta às vistas de todos. Surgirei de dentro da Terra. Serei visto e sentido por todos os humanos terrestres. Alguns irão me admirar, outros me odiar. Mas o frenesi e a histeria que serão criados praticamente em todo o globo terrestre será simplesmente um sentimento que é consequência do medo da morte. O desespero e a angústia serão sentimentos secundários do sentimento primário, que é o medo da morte, criado pelo ego. Isto para a maioria esmagadora dos seres humanos terrestres. Haverá alguns que entenderão que todos os seres humanos irão deixar esses corpos inevitavelmente, de forma arrebatadora e de forma conjunta. Alguns poucos ainda continuarão a viver no planeta que será inóspito para a estrutura física dos atuais humanos. Ficarão alguns poucos que terão condições de sobreviver neste planeta que sofrerá grandes mudanças físicas, geológicas e climáticas. Esses poucos ficarão porque irão fazer um processo mais elevado de suas almas. Terão um papel de coordenação, de direção, de governança no novo superuniverso de Cacton, para onde irão, praticamente, todas as almas dos seres humanos terrestres. Esses poucos que ficarão irão aprimorar suas almas um pouco mais. Porém, o restante, a maioria, 2/3 aproximadamente, serão arrebatados por meio de um processo que produzirá desespero, pavor e muita dor envolvendo guerras e destruição. Mas, é óbvio, nenhuma morte é agradável, e a morte do corpo que estão as almas dos seres humanos terrestres também não será agradável, seja de que forma for. Virei, então, para libertar e resgatar as almas dos seres humanos terrestres. Outros seres elevados irão conduzir essas almas a Cacton. Irão resgatar as almas desencarnadas de um umbral, de um limbo
que será formado. As almas, enquanto aqui encarnadas, algumas por várias vezes, estão muito ligadas à matéria, ao ego. Quando houver este arrebatamento em massa, muitas dessas almas, se não praticamente todas, ficarão conectadas à ideia da matéria, à ideia do ego. Deverão ser arrancadas desse umbral com amor, esperança e fé. Serão resgatadas e purificadas para que estejam aptas a serem encaminhadas para Cacton. Desde o começo dos tempos, desde os primeiros seres humanos instalados no planeta que se transformaram nos seres humanos terrestres, está escrito que em determinado momento eu viria uma primeira vez para tentar fazer com que os seres humanos terrestres entendessem a importância da evolução da alma em detrimento do apego ao ego. E qual foi o objetivo desse projeto? Queríamos, nós, já naquela época, há 2000 anos, queríamos habilitar o ser humano terrestre para que conseguisse evoluir sua alma de forma profunda e rápida, o que sempre aconteceu, mas projetávamos que a partir daquele momento a evolução seria sem sofrimento. Dizem que houve a queda do irmão Lúcifer. Na realidade, não foi uma queda. Ele teve um papel primordial nesse processo, e graças a ele, as almas dos seres humanos são tão maravilhosas, tão fortes, tão desejadas e serão tão úteis para a bem-aventurança e libertação de Yahvé. Na história, ele é visto como um ser do mal, mas não, ele tinha um papel a desempenhar, da mesma forma que Judas, quando me traiu, a meu pedido, fez isso para que eu pudesse apresentar à humanidade terrestre a importância de se livrar do sofrimento e da dor. Em outras palavras, se livrar do ego. Como disseram depois, eu sofri pela e para a humanidade. Mas, o que significa isso? Significa que eu vim ao planeta Terra, na primeira vez, para tentar fazer com que a humanidade terrestre conseguisse suplantar o seu ego e estabelecer um despertar da alma contínuo, profundo e forte, e sem sofrimento e dor. Diferentemente dos outros seres humanos não terrestres, que conseguem o processo de despertar facilmente, porque seus egos são ínfimos, os seres humanos terrestres, que têm dificuldade em manter a conexão entre o fragmento divino e a alma, ou seja, realizar o despertar da alma, só estabelecem essa conexão forjada com muita força e determinação. Para mantê-la permanente, teriam que fazer com que fosse alimentada, amarrada, cuidada diariamente para não se desfazer facilmente. A ideia nossa era que a minha vinda à superfície do planeta, onde eu pregaria o amor incondicional, que chamo de Atom, entre irmãos, significaria que os seres humanos iriam continuar com o processo rápido e profundo de suas almas, porque estabeleceriam uma conexão permanente, uma junção do fragmento divino com a alma, apesar do grande ego que tem. O ego iria tentar romper essa conexão. Então, os seres humanos deveriam estar atentos e trabalhar para manter a conexão permanente. Eu vim com uma pregação espiritual e com conhecimentos técnicos, inclusive de aprimoramento do DNA, para propor à humanidade que fizesse a conexão, o despertar da alma, permanentemente, e que além de conseguir a evolução rápida e profunda das suas almas,
sofreriam bem menos. Não consegui realizar minha missão plenamente. Diante disso, tive que demonstrar aos seres humanos por que eles sofrem tanto e constantemente. Quando me olham numa cruz, de forma simbólica, vem o meu sofrimento, o sofrimento que tive desde o momento da traição de Judas até a crucificação, passando pelo Calvário. Ao ver o meu sofrimento, os humanos espelham seu próprio sofrimento. Diria até que o sofrimento dos humanos é desnecessário, porque se controlassem o ego e mantivesse a conexão entre o fragmento e a alma permanentemente, sofreriam muito pouco. Mas não, do jeito que está estabelecido, os poucos momentos de conexão são o suficiente para fazer com que as almas cresçam rápida e profundamente. Contudo, com um preço a ser pago, que é o sofrimento, que são os sintomas secundários do sentimento primário, o medo da morte, que fazem o homem sofrer mais e mais. Tivemos que esperar esses 2000 anos para termos condições hoje de arrebatar cerca de 5 bilhões de almas, o necessário para povoar, inicialmente, Cacton. Oriento a todos os seres humanos terrestres a começar a se preparar para o arrebatamento, para que o sofrimento seja o mínimo possível no momento da passagem. Procurem se desapegar dos bens materiais, do poder, do sexo e do dinheiro. Vejam o próximo como sendo parte de um todo em que todos estão inseridos. Somos um único ser. Perdoe, se perdoe e peça perdão para acalmar seus corações. Silenciem suas mentes. Entendam que a morte do corpo é a libertação do bem mais precioso que existe em todos os universos, que é a alma. Logo, a morte do corpo é algo previsível, esperado e desejado. Entretanto, nunca pode ser auto-infligida, que fique bem claro isso. O amor incondicional, o atom, doado a todo e qualquer irmão humano, é o único meio para a elevação da alma e a melhor maneira para estar preparado para o grande momento que está por vir. Que Deus seja louvado. Maio de 2022.